Salve, salve galera! Estamos começando mais uma edição do Galácticos na Web. Aqui você fica sabendo de tudo e no programa de hoje vamos falar sobre o triunfo do Vitória. A Vitória venceu o Luverdense por 3-0. Está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e o Bahia voltou a decepcionar. Acabou perdendo por 1-0 do Náutico e permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. No programa de hoje teremos as participações especiais do Tasso Duarte e Leonardo Santana, todos dois jornalistas do Galácticos Online. Vamos começar falando da derrota do Bahia, mais uma derrota do Bahia. O Bahia acabou perdendo no estádio da Arena Pernambuco para o Náutico por 1-0. E aí, Léo? Derrota melancólica para coroar esse fim de Campeonato Brasileiro da Série B ruim do Bahia. Vamos ver até o gol da partida. O gol que acabou saindo de um bate-rebate de novo na área do sistema defensivo do Bahia, né? Na verdade, viu, Marcos, falar sobre esse jogo do Bahia fica até complicado, porque muitos torcedores sequer acompanharam essa partida, né? Foi mais para cumprir tabela mesmo. O Bahia, nesses últimos jogos, só resultados negativos. Derrota para o Santa Cruz. 5 jogos sem vencer, né? Isso, derrota para o Santa Cruz, empate com o ABC, derrota para o Boa Esporte. Já tinha tido a derrota para o Botafogo antes do jogo do Santa Cruz. E agora derrota para o Náutico, né? 5 jogos, 15 pontos disputados, 1 conquistado. Numa reta final de campeonato, onde o time estava brigando para subir. A gente está vendo agora o lance do gol aí, o gol do Fabiano Heller. Um bate-rebate na área, um jogo meio que sem graça também. O Náutico estava brigando ali ainda para subir, mas poucas chances. Quando o Santa Cruz começou a abrir um placar elástico lá fora de casa contra o Mojimirim, que já garantiu o acesso, o jogo ficou morno, tanto é que o Náutico fez 1-0, administrou o resultado, foi. O Bahia também não ofereceu perigo, time muito desfigurado, um time que não via atuando. Chegaram até a destacar a atuação do João Paulo Penha, porque botou uma bola na trave. Foi o único que arriscou de fora da área, na verdade. Deu um chute na trave, mas não vi nada demais na equipe do Bahia. Realmente é uma partida para o torcedor do Bahia esquecer. E se você parar para ver esse jogo aí, analisar o elenco do Bahia aí, para mim não fica ninguém ano que vem, viu? Tasso, por falar já em não ficar ninguém, o Bahia já liberou 19 jogadores. Antes dessa última partida, mais 5 foram liberados. Douglas Pires, Omar, Robson, Thiago Real e também o jogador Zé Roberto. Desses 5, apenas o Omar e o Thiago Real que tem contrato vencendo agora no final do ano. Os outros 3 jogadores, eles têm contrato até 2017. Sim. Terminando agora o Campeonato Brasileiro da Série B, algum jogador do Bahia você se interessaria em renovar? Obviamente vai falar do Chiesa, mas tirando o Chiesa, qual outro jogador do Bahia você pensaria no Bahia para a temporada 2016? Thiago Real. Thiago Thiago Real, eu partiria do Thiago Real, né? Analisaria um por um, porque não dá para você desfazer um time assim de uma hora para outra, né? Mas o Thiago Real seria um que eu, na minha cabeça, tentaria conversar, saber como é que ele tá, se ele vai voltar para o Palmeiras, né? Que detém o passe dele. Mas aí, a partir do Thiago Real e do Chiesa, pouca gente vai ficar desse time aí. Pois é, então já falamos da derrota do Bahia, mais uma derrota do Bahia. Agora vamos falar do Vitória, o lado alegre da cidade de Salvador, do estado da Bahia. O Vitória acabou vencendo o Luverdense por 3-0 e carimbou seu passaporte para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tasso, era um resultado já esperado, né? Vitória brigando pelo acesso, o Luverdense não tinha mais objetivo nenhum no Campeonato Brasileiro, era de se esperar, vamos acompanhar os gols até da partida, era de se esperar que o Vitória vencesse o jogo, mas foi sofrido, né? Primeiro tempo acabou, apesar dos 3-0, primeiro tempo verdade. o Luverdense teve mais oportunidades e o Vitória acabou sobressaindo no segundo tempo, né? Verdade, uma grande expectativa, né? O Vitória com 40 mil pessoas na Fonte Nova. O primeiro tempo acabou sendo difícil para o Vitória, o Luverdense se fechou bem, né? Não ofereceu perigo, mas se fechou muito bem. O meio de campo do Vitória não conseguiu criar, embora desarmou muito bem, o Pedro Quem se destacou até no desarme. Mas no segundo tempo o Escudeiro matou o jogo, né? Fez aquele gol e dominou, participou dos gols. Foi uma tarde feliz pro Vitória. Léo, já era esperado, eu te comentava até aqui, no programa passado, que o Vitória tinha grandes chances de conquistar o acesso no sábado, dependendo só dele. E foi o que aconteceu. O Bragantino estava vencendo o jogo, terminou o primeiro tempo o Bragantino vencendo, e o Vitória com a responsabilidade de empatar ou de vencer para poder ir para a primeira divisão. No segundo tempo, o Vitória matou Escudeiro. Agora, outro jogador que se destacou, nesses 2 últimos jogos do Vitória, Canu. Verdade. 2 jogos, 2 gols. Você acha que um jogador, hoje o Vitória, por exemplo, está se preparando para uma Série A, você acha que com melhor formatação? Com certeza, Marcos. Não somos videntes, né? Mas essa estava fácil para prever, né? No último programa a gente falou aqui que o G4 estava praticamente definido com Vitória e Santa Cruz. Sim. Acabou se confirmando no final de semana. Em relação ao Escudeiro, é aquilo que a gente vem comentando durante todos os programas aqui. Quando o Escudeiro joga bem,
O Vitória joga bem, né? E quando o Escudeiro não tá bem, o Vitória Verdade. dá uma caída de rendimento. E sobre o Canu, rapaz, isso aí, velho, pra você ver, é o dedo do técnico, velho. O Canu, ele era reserva. E o Guilherme Mathies era destaque no Vitória. Sim. Aí quando o Guilherme Mathies teve aquela lesão, o Canu entrou, aí ficou aquela disputa de posição deles dois, a torcida ficou meio ressabiada quando o Mancini manteve o Canu e deixou o Mathies no banco. Porque todo mundo achava que o Mathies era melhor tecnicamente. Mas não, o Mancini foi lá, bancou o Canu como titular e rendeu bons frutos, né? Na reta final, o Canu marcou gols importantes, foi bem na defesa, foi bem no ataque e ele tem contrato até o meio do ano que vem, né? Então, o Vitória tem um elenco, um esqueleto bom já pro ano que vem já. Agora a gente falou do Bahia, Tasso. O Vitória. Tem jogadores vencendo o contrato agora. Amaral, por exemplo, que para mim foi um dos destaques do Vitória na Série B. Jogador que marca, você vê a vontade dele durante todo o jogo. Tem o Rainer também. Tem o Elton, termina o contrato agora. O Pedro Quim, o Escudeiro. Verdade. Quem desses jogadores você acha que o Vitória já está pensando para a temporada 2016? Antes de responder essa pergunta, Marcos, falando sobre o Canu ainda, eu fui até um dos que preferia o Mathies voltar. Até critiquei o Canu, mas como cresceu o Canu, mereceu muito ser o titular e hoje no meu time ele seria titular ao lado de Ramon na zaga. Sobre as renovações, assim como o Bahia, o Vitória tem que ter cuidado em quem você vai mandar embora, em quem você vai dizer, porque esse cara é de segunda divisão. Não é assim. Você mandar o Elton, um jogador mais questionado, né, como foi o Elton, embora, quem é que você vai trazer, né? Será que vai fazer os gols que o Elton fez? Porque, queira ou não queira, Elton fez gols decisivos pelo Vitória. Já os outros jogadores, né, Escudeiro tem que ser chamado, Amaral vai ser chamado para renovar, com certeza tem uma espinha dorsal do Vitória que tem que continuar. O Vitória tem dois exemplos em relação à manutenção de jogadores. Quando o Vitória saiu da Série C para a Série A, o esboço do time era muito parecido. Era o Apodi, você tinha o Bida, você tinha o Índio. Verdade. Então era um time muito, muito próximo do que aconteceu da Série C para a Série A. Só que, no ano retrasado, o Vitória sofreu dessa mesma situação. Ficou em quinto no Brasileiro, tentou manter esses mesmos jogadores, o Juan, Ayrton, e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. O que é que você acha, Léo, que o Vitória deve fazer? Ter um filtro maior, um meio termo em relação a isso? Ou você acredita que o Vitória ainda vai dar oportunidades a alguns jogadores? Por exemplo, Pedro Quem, na minha concepção, não fez uma boa Série B pelo Vitória. Você acha que o Vitória vai dar uma oportunidade nova para o Pedro Quem? Ou você acha que o Vitória vai buscar novos jogadores nessa Série B? Inclusive, especula-se o Tozini, que foi artilheiro do Luverdense na Série B, entre esses jogadores. O Vitória tem que se reforçar, né, para a Série A no que vem, para não ficar naquela de brigar para não cair de novo. Agora, assim, a folha de salários do Vitória esse ano foi uma folha de Série A, né? 2,5 milhões, Sim. enquanto o Bahia parece que pagava 1 milhão e 400, 1 milhão e meio. Então, daí você já vê que é uma folha salgada. Agora, por isso que o Vitória vai ter que fazer a escolha certa, né, na questão de renovações. Porque a folha do Vitória já está alta. Para a Série A, então, o Vitória vai ter que, se quiser trazer alguns reforços de peso, que vai precisar, pelo menos uns 3, 4 ali. Então, vai precisar fazer uma remontagem no elenco. Eu concordo com o Tasso, acho que trazer jogador por trazer é melhor manter os que estão aqui. Entretanto, por exemplo, no caso do Elton, como ele citou, eu acho que o Elton seria um bom reserva para o ano que vem. O Vitória precisa trazer um 9 para ser titular. E Elton, no caso, brigar pela posição. Sim. Pode vir a ser titular? Pode, mas entendeu? Que ele vinha um jogador também para brigar por posição com ele. Então, o Vitória tem que pensar nisso. E manter os melhores desse ano e os que trouxer para o ano que vem chegarem para ser titular, velho. Até porque não é só o Vitória, o Bahia também tem um aumento no valor da cota de televisão na próxima temporada, um novo contrato com a detentora dos direitos de imagem da competição. Vai ter esse aumento, então vai ter mais dinheiro para poder contratar. Porque é inadmissível você ver alguns clubes da segunda divisão com um orçamento bem inferior e com jogadores até de qualidade superior ou próximo do que Bahia e Vitória colocaram em 2015 em campo. Mas falando especificamente do Vitória, Tasso, você acha que, por exemplo, Diogo Matheus, Diego Renan, o Gatito termina o contrato agora, o Fernando Miguel, a especulação é que ele já tenha assinado o contrato de 2 anos com o Vitória. Sim. Ainda não foi confirmado isso, mas muito provavelmente isso deve ser confirmado nos próximos dias. O Raimundo Viana disse que só vai conversar sobre renovações a partir de segunda-feira. Você acha que o Vitória já tem, por exemplo, se quer um jogador, já preparou tudo direitinho, ou você acha que vai começar a pensar nisso na segunda-feira? Talvez a Vitória tenha planejado as propostas, mas não tenha apresentado. Entre os conselheiros, a direção do Vitória, a gente já sabe, vamos oferecer tanto para o Pedro Quem, vamos oferecer tanto para o Escudeiro, luva de tanto para o Amaral. E entre eles, mas acho que até o Amaral é mais difícil, que o Amaral tem a proposta do futebol dos Estados Unidos para poder defender. Mas Então, aí, situação a partir mais de segunda-feira, como você falou, os empresários vão
chegar o Barradão, vão fazer a filhinha lá na porta do Raimundo Viana. E hoje E aí vamos ver quem fica, quem é sai. impressionante como você vê a especulação. O Gatito fez uma bela Série B, quando muitos não acreditavam. Aí já disseram que o Grêmio estava interessado, que o Santos estava interessado, que o Cruzeiro Eu estava duvido interessado. muito. Não é questão nem de duvidar. O momento do empresário é esse. É, exatamente. Ele vai pressionar o clube Mas que eu o cara duvido tá muito. com contrato para renovar e dizer assim, ó, tem esse clube interessado, ó, cabe ao Vitória com o Anderson Barros, com o Raimundo Viana, não cair nesse conto. Pelo menos é o que eu penso. A situação do Bahia é mais tranquila relativamente, porque não tem ninguém que desperta Mas o interesse. que a gente vê hoje no mercado é que os clubes esperam ver se o cara não vai renovar e a partir do momento que o Vitória, por exemplo, desistir do Gatito, né, outro clube pode ir lá, ele ser oferecido. Na verdade, isso é relativo. Não são todos os clubes que agem dessa fé. Por E exemplo. não são todos os empresários que agem Exato, dessa mas fé. por exemplo, aqui na Bahia mesmo se fala que se o caso do Vitória não acerte com o Escudeiro, porque não está certo ainda o Escudeiro ficar no Sim. Vitória, dizem que o Bahia pode ir lá e fazer uma proposta. Assim como falam do fez Chiesa com o Massa. também. Falam do Exato, Chiesa. falam do Chiesa também. Só que Se não acertar com o conversei Bahia- com o Igor Albuquerque, ele foi bem claro para mim que a proposta inicial é do Bahia. É, Tá entregue a exato. proposta Assim ao como o do Bahia. Vitória também é Escudeiro. Mas o que pega no Vitória é que o Vitória tem um problema judicial com o empresário do Atlético. Exatamente. Então, numa situação Exatamente. de comum acordo, numa situação mais fácil de se resolver. Exatamente. Mas então isso tá mais fácil o Escudeiro pro Bahia do que Não o tô Chiesa dizendo que pro vai Vitória, né? tá mais fácil de um pro outro. Até porque envolve valores, né? É. E o Chiesa vai ser bem mais caro pro Bahia na próxima temporada, se ficar no Bahia. Muito mais. Mas vamos falar aqui da classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, que como a gente falou, não somos mãe de nada, né? Mas já havíamos dito que os 4 primeiros seriam os 4 primeiros mesmo. Da última Não na vez. mesma ordem, mas que seriam os 4 que iriam subir para a primeira divisão. Botafogo com 71 pontos. Olha só. O Botafogo que em momento nenhum brilhou na Série B, consegue botar 5 pontos do Vitória, por exemplo, que é o segundo colocado. 5 pontos. Vitória é o segundo com 66, Santa Cruz 64, América é o quarto colocado também com 64, mas perderam no critério no saldo de gols. A equipe do América perde para o Santa Cruz com 2 gols a mais do Santa Cruz. Então aí são os 4 primeiros. O Bahia é o 9º. Olha que ponto chegou. O Bahia estava próximo do G4, né? Mesmo que venha a vencer o jogo, o máximo que o Bahia termina é em 8º lugar na Série B. E perdendo, ele pode terminar em 10º. Então você vê que um time que brigava pelo G4 pode terminar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e da Série B. Vamos ver os... Perdão? Só um parêntese aqui, para os rebaixados, né? Sim. O ABC já está rebaixado, 32 pontos. O Boa Esporte já está rebaixado com 31, o Mojimirim rebaixado com 23. E na última rodada, o Ceará pega o Macaé. Vai ser o único jogo da Série B nesse final de semana que vai valer alguma coisa de verdade. Verdade. E vai ser um jogão no Castelão, viu? Ceará e Macaé. O Macaé jogando pelo empate e o Ceará precisando vencer para não cair para a terceira divisão, né? E com o Oeste jogando contra o Paysandu. Contra o Paysandu em lá casa. em Osasco, né? Isso. Se o Oeste vencer o jogo, praticamente tá safo. Tá safo. Ele vai a 46, o Ceará chegaria no máximo a 45. Ele, na verdade, o Oeste joga por um empate para se salvar, porque se ele fizer 44, independente dos resultados, ele salva. O empate, o Macaé chega a 44 e ele já tem 46. O empate, Isso. o Oeste já tá garantido na segunda divisão. A final da Série B vai ser Ceará e Macaé, Você sábado. vê. Aí você olha assim, o ABC, o Bahia perdeu ponto. Boa Esporte, o Bahia perdeu ponto. Mojimirim, o Bahia perdeu ponto. Ceará Ceará, o Bahia perdeu perdeu ponto. empatou lá. É. Então tá aí o motivo pelo qual, um dos motivos, né, que fizeram o Bahia ficar na segunda Quando a gente divisão. falha no ponto corrido e chega no final para analisar essas partidas que perdeu ponto, doloroso, né? É a parte mais triste, a parte mais dolorosa. Mas vamos lá para os próximos jogos. A última rodada, a derradeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Luiz gosta de ficar andando para um lado e para o outro. No sábado, Santa Cruz e Vitória, 16h30, partida lá no Gigante do Arruda. Expectativa de Arruda cheio, super lotado. Jogo de festa. E o Bahia Atlético de Goiás, ao contrário, expectativa de público zero nessa partida na Fonte Nova. Jogo 16h30, sem festa. Sem festa. O Atlético de Goiás, Atlético Mineiro, sonho do Bahia. O Atlético de Goiás, que vai chegar nessa rodada também sem nenhuma intenção. Não tem mais nada a disputar no Campeonato Brasileiro da Série B. Já está garantido na Série B. E que foi um dos times que, se vacilar, lembrar, derrubou a Vitória aqui no Barradão. Chegou contra o Bahia precisou ganhar para poder se manter na Série A. Então, um time que sempre esteve no calo de Bahia e Vitória, né? na reta final. Verdade. Mas é isso aí, vamos terminar nosso programa de hoje. Na próxima semana teremos a última edição de 2015 do Galácticos na Web. Vamos fazer um arremate sobre todo o Campeonato Brasileiro da Série B, toda a temporada de Bahia e Vitória. Mas você pode acompanhar
todas as informações no galácticosonline.com. Você fica sabendo de tudo. Bahia, Vitória, transações, quem fica, quem sai, tudo isso você fica bem informado lá. Até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos.